Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula sobre urbanização. Na aula passada a gente já tratou um pouco sobre esse assunto de forma mais geral. Hoje, além de fazer uma recapitulação da aula passada, o assunto principal será os problemas causados pela urbanização, mais especificamente aqui no Brasil, para vocês compreenderem a importância de leis que organizam a cidade, como é o Estatuto da Cidade, que instituiu o plano diretor que a gente discutiu também na atividade da aula passada. Plano diretor, que é uma imposição da Constituição para municípios acima de 20 mil habitantes. Então vamos à aula de hoje. Pronto, vemos aí que é uma continuidade, né, urbanização da aula passada. Eu vou recapitular trazendo essa definição que a gente apresentou na aula passada. A urbanização deve ser entendida como um processo, não é estático, gente. Eu destaquei bastante isso. É um processo que resulta principalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano, principalmente para as cidades. Por se tratar de um processo, a urbanização ela se concretiza quando o percentual da população urbana é superior ao da população rural. Pronto, aí dizemos que aquela área é uma área urbana. Mais especificamente, dentro daquele conceito científico. Ainda sobre a aula passada, uma questão das cidades, dessas áreas urbanas. Uma cidade ela só cumpre sua função social, quer dizer, uma cidade não é um local sem lei, não é um local da lei do mais forte, não, ela tem lei, ela tem ordens, ela tem instituições através, por exemplo, como eu já citei do plano diretor, que garante aos seus habitantes esses aspectos, garantir a moradia, garantias ou direito à circulação, ao lazer e ao trabalho. E tudo isso está contemplado na nossa Constituição de 88, como também nessa alteração, nessa regulamentação do que era instituído lá na Constituição de 88, que foi o Estatuto da Cidade, mais especificamente essa imposição da criação dos planos diretores, vamos dizer assim, para os municípios com população superior a 20 mil habitantes. Processo de urbanização no Brasil. Até chegar nessa problemática da urbanização no Brasil, eu vou fazer uma recapitulação muito breve, muito panorâmica, e vamos ter alguns textos que eu vou estar só citando bem breve, porque o sentido dessa aula é tratar dos problemas urbanos. Então, todas as outras informações vão ficar disponíveis para vocês através desse slide, para consulta, para um estudo mais pormenorizado, de forma mais calma, até para a nossa avaliação, mas que aqui na nossa aula vocês vão perceber que eu vou passar de forma muito breve e panorâmica e vou me deter mais lá no finalzinho nos problemas causados pela urbanização. O processo de urbanização brasileiro teve início na segunda metade do século XIX, com a vinda da família real aqui para o Brasil, trouxe uma demanda nova para o Brasil, trouxe a questão de gráficas, a questão de novas construções, trouxe uma nova logística para o Brasil. Como é que ocorre isso aqui no Brasil, gente? No Brasil, a urbanização está relacionada ao êxodo rural, que é essa mudança de população do campo para a cidade, só que não foi de forma natural, de forma gradual, de forma organizada. Se deu muito pelos fatores repulsivos do campo e os fatores atrativos da cidade. Fatores do campo que expulsavam esses trabalhadores do campo não ajudaram que esses trabalhadores se desenvolvessem nos seus lugares, não possibilitaram a construção de uma vida no campo. A concentração das terras e a mecanização do campo ajudaram bastante nisso, em que expulsassem esses trabalhadores do campo. Já na cidade haviam fatores que atraíam o surgimento do trabalho informal e submoradias como consequência. Quer dizer, a indústria principalmente atraiu esses trabalhadores para a cidade, só que não havia trabalho para todos. Surgem então os trabalhos informais, as moradias informais, e é assim que ocorre a urbanização, de forma muito
desorganizado, vamos dizer assim. O que é industrialização é uma definição que vai ficar aí para estudo de vocês, que eu não vou trazer essa leitura completa, tá bom? Esse processo que muda a base econômica de uma região, de uma cidade, de um lugar, de um país, onde a indústria se torna proeminente, onde a indústria se torna mais expressiva nas atividades econômicas, que muda toda a relação com o meio ambiente, a relação com as pessoas, as relações de trabalho e etc. Algumas características desse processo de industrialização que eu posso estar destacando aqui, que é o aprofundamento na divisão do trabalho e da especialização, vai exigir escolaridade desse povo, dessas pessoas, desses trabalhadores, concentração da renda, o que não é legal para os trabalhadores que vão se tornar explorados e mais pobres, né, da renda e da riqueza. Intensificação da formação bruta de capital fixo, aumento da produtividade industrial e agrícola, aumento do consumo, generalização do trabalho assalariado, se torna uma regra o trabalho assalariado, incremento da urbanização e desenvolvimento do setor de serviços. Entretanto, a industrialização não ocorre em todos os países e quando ocorre pode não ser na mesma época ou da mesma forma. Esse processo ele dá de forma desigual em todo mundo, ele se dá em velocidades desiguais também em todo mundo, com características e feições desiguais também em todo o mundo. As cidades no Brasil e os ciclos econômicos que ajudam na formação dessa cidade, está nessa lâmina do slide, mas que também eu não vou ler agora para vocês. Brasil, um país urbano, é uma leitura também que fica como proposta para vocês quando forem dar uma estudada no slide, tá bom? Isso aqui, o crescimento das cidades e a urbanização favoreceram a expansão do comércio e dos serviços. Surgiram as metrópoles, que são as cidades mais populosas que concentram as principais atividades industriais, comércio e prestação de serviços, e, portanto, são fatores atrativos para essa população do campo. A população passou a se concentrar mais em algumas cidades do que em outras, produzindo a hierarquia urbana, que é outra leitura que eu deixo para vocês, que são aí as hierarquias, ou a hierarquia urbana que nós temos, desde a metrópole mundial, no caso aqui do Brasil temos São Paulo e Rio de Janeiro, até os centros locais que podem ser citados como a nossa cidade aqui, no Graça, Mucambo, Pacujá, são centros locais. Então nós temos toda essa hierarquia que vai levando em conta o seu nível de influência, a sua abrangência, a sua área de influência. Tá bom? Área de influência econômica, área de influência política, área de influência em diversos aspectos, né, pessoal? Aí eu vou só citar o nome, né? Metrópoles mundiais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais. Mundial, sua área de abrangência mundial, né, gente? Nacionais, quer dizer, sua área de influência somente nacional. Metrópoles regionais, a própria palavra em si já vai trazendo uma ideia do que é o conceito, né, gente? Temos também as capitais regionais, os centros regionais e os centros locais. Essa leitura fica como proposta para vocês. Mas vamos apresentar esse gráfico, sim, a evolução da população rural, traço urbano de 1940 a 2010. Percebam pela diferenciação, né, desses gráficos. A população urbana está representada pela essa coloraçãozinha azul e a rural, essa outra coloração. O que acontece, pessoal? De 40 até 2010, percebam que há essa inversão do que antes se predominava aqui no nosso país, a população rural, lá em 40 era de 69%, ocorre que em 2010 nós temos a maior parte da população brasileira habitando em centros urbanos, 84%, ao passo que a rural, 16%. Só lembrando que aqui no Brasil, o critério utilizado para definir população urbana e população rural não é o critério científico que a gente viu na aula passada. O critério científico leva em conta as atividades econômicas desenvolvidas, leva em conta a questão da atividade econômica secundária e terciária, ou seja, atividade industrial e atividade do setor de serviços. Enquanto as áreas onde predomina a economia, as atividades primárias, que é ligadas ao campo, ligada à mineração, ligada à extração de matéria-prima da natureza, seriam as populações rurais. Isso é o critério científico.
Só que nós temos outros critérios utilizados no mundo, que é o administrativo e o critério estatístico, que leva simplesmente em conta o número de população, que é 2.000 ou 5.000 habitantes, depende do país. No Brasil, nós levamos em conta o critério administrativo. Simplesmente você faz uns recortes e você diz, isso aqui é urbano, isso aqui é rural. Quer dizer, a parte central de um município, que é a cidade, é urbano, e a parte central também de um distrito, a sede de um distrito. A sede de um município e a sede de um distrito são considerados urbanos. Às vezes, a maior parte, ocorre algumas loucuras aqui no Brasil de você ter sede de municípios e sede de distritos onde não vai ter uma atividade industrial, onde não vai ter muita atividade nesse setor de serviços. Pode ser que essas sedes predominem no setor primário, extração de matéria-prima, criação, né, o setor agrícola, o setor agropecuário e etc. Gera um pouco dessas distorções. Mas é isso que nós temos no Brasil. Fazendo essa observação, consequências da urbanização é o assunto mais especificamente da nossa aula. Questão da moradia. Historicamente, a ocupação do solo urbano empurrou a população mais pobre para a periferia ou para as áreas centrais deterioradas. Ok? Vamos lá. Crescimento desordenado das cidades. Temos inclusive já uma imagem aí nas favelas no Rio de Janeiro. Consequências da urbanização. Na maioria das cidades há favelas, cortiços e moradores sem teto que habitam terrenos públicos ou moram embaixo das pontes. Quer dizer, o direito à moradia, como é que fica? O preço da terra urbana é muito alto para grande parte da população, que não tem dinheiro sequer para pagar um aluguel e acaba morando em condições extremamente precárias. O que prejudica, pessoal, essa questão de trabalho para essa população. Acesso a locais de trabalho nas áreas mais centrais, porque as indústrias, os setores de serviços, as áreas que empregam essa população, geralmente vão estar concentrados nas áreas centrais. E essas populações geralmente estão em áreas muito distantes. Entra aí a importância também dos transportes, que daqui a pouco eu vou falar. Além de contar com o pouco verde, as cidades brasileiras, principalmente as grandes e as metrópoles, apresentam graves problemas de poluição do ar e dos cursos de água. Esgotos domésticos e industriais são muitas vezes lançados diretamente nos rios urbanos. Então veja essas imagens com poluição tanto da atmosfera, poluição atmosférica, quanto poluição hídrica. Veja também nessa primeira imagem ao lado de casas, né, em condições bem precárias, veja ali também o esgoto logo próximo, que vai determinar a qualidade de vida dessa população, vai impactar diretamente na qualidade de vida. E no caso não vai ser uma qualidade esperada como direito garantido na Constituição para essa população, mas que tem muito no nosso país, né, pessoal? Ainda seguindo, pessoal, entra a parte dos transportes. A falta de oferta de transporte coletivo é um sério problema no plano brasileiro, com populações concentradas em grandes centros, necessidade de locomoção diária, que eu falei para vocês lá, para aquela população que mora lá nas favelas. Os sistemas de transporte não conseguem atender a demanda. Gente, por a urbanização no Brasil ter ocorrido de forma tão explosiva, com essa característica do êxodo rural, quer dizer, enquanto a cidade está atraindo a população através de trabalho, da indústria, de outras características também, o campo está expulsando a população das suas
áreas lá onde essas pessoas nasceram e tal, mas não conseguem viver lá, não conseguem encontrar trabalho lá. Então, enquanto o rural está expulsando, o urbano está atraindo. Só que o urbano não dá conta de agregar e ter trabalho, e ter moradia, e ter sistemas de serviços como transporte para todo mundo. Gera essa problemática, né, gente? Outro problema muito comum em grandes centros é a produção de lixo. O destino final desses resíduos, na maioria das cidades brasileiras, não é para tratamento adequado, não, geralmente se formam os grandes lixões, tá bom? Tratamento adequado às sobras descartadas por seus habitantes. Na maior parte das vezes o lixo é depositado a céu aberto, que é os lixões, nos chamados lixões, sem nenhum outro cuidado. O recomendado é fazer aterros sanitários, ou outro tipo de tratamento que não venha prejudicar o meio ambiente. Queimar também não é indicado, porque você vai estar lançando na atmosfera diversos gases presentes nesses materiais que não é interessante você estar incinerando, tá bom? A ideia mesmo é o aterro sanitário ou alguma outra modalidade que faça o descarte desse material sem estar prejudicando nem o solo, nem as populações e nem o ar, tá bom? A atmosfera, a poluição atmosférica, tá bom? A reciclagem também é muito indicada. Consequências ainda, pessoal, temos a realidade do desemprego e o abandono do Estado. Força as comunidades inteiras à clandestinidade, criando um modelo de vida à parte das normas da sociedade. Assim, práticas ilegais e criminosas como jogos de azar, contrabando, tráfico de drogas e milícias armadas passam a fazer parte do cotidiano dessas populações. Por quê? Porque o Estado abandonou essas áreas. Essas áreas cresceram de forma tão rápida que o Estado não conseguiu acompanhar esse ritmo, mantendo o seu domínio sobre essas áreas, trazendo serviços de qualidade a essa área e trazendo também esse controle dessas áreas. Muitas vezes recorre de instrumentos violentos para intimidar o poder público e garantir os seus territórios. Essas facções, essas quadrilhas, né, elas vão mantendo esse controle sobre essas áreas que o Estado perdeu, né, por ter crescido de forma tão acelerada. A questão da ilegalidade foi mais atuante nessas realidades. E é isso aí, gente. Mas deixo aqui a orientação para vocês, pessoal, acerca do nosso portfólio e do nosso fórum, que é o trabalho que a gente está desenvolvendo nesse período, né, pessoal? O fórum é aquela postagem que eu faço no blog lá na turma de vocês. Recomendo que você acesse o blog. Claro que eu vou estar deixando o blog novamente lá no grupo da turma de vocês, que é geograficasaladeaula.blogspot.com. Você procura a sua turma na parte direita da tela, ou do seu smartphone, ou do seu computador, seja lá o que for. Na parte direita da tela vão estar as turmas. Observe direitinho se a sua turma está ali ligada com RCB ou José Cláudio, né, JCA, porque são as duas unidades de ensino que eu ministro a aula, então cuidado para você não estar acessando a turma errada também, tá bom? Aí vai ter lá o fórum, vai ter a data da aula de hoje, então clique tudo bem direitinho, acesse tudo seguindo esse espaço que você não vai errar. Vai abrir a postagem adequada para a nossa aula de hoje, vai ter as perguntinhas lá no final e você pode contribuir, contando aí como ponto extra para nosso período, esse terceiro período da nossa disciplina, tá bom? Não é obrigatório uma atividade optativa. Obrigatório é o nosso portfólio. Portfólio é aquele trabalho que eu deixo lá, algumas perguntinhas para vocês sobre a nossa aula. Aula que vocês acessam pelo Google Documents. Tá bom? Pode acessar pelo Google Sala de Aula, mas do Google Sala de Aula, ele clicando lá vai abrir também no Google Documents.
Então, se você fizer diretamente lá no Google Documentos, dá no mesmo, tá bom? A ideia é que você faça um mesmo arquivo, todas as aulas, tá bom? Aula do dia 14, aula do dia 21, aula do dia 28, aula, né? Tá bom? As datas você vai colocando aí. No caso, a nossa aula de hoje, você vai observar, então, a data de hoje, pessoal. Tanto lá no fórum eu vou colocar essa data da aula de hoje, quanto no portfólio eu coloco. A aula de 28 de agosto de 2020. Bom, se tiver outra data lá, você altera. Você só não pode mexer nos portfólios anteriores, lá da nossa palestra e da aula da semana passada. Mas os modelozinhos que aparecem em branco mais abaixo, você altera, faz as adequações e coloca as perguntas direitinho. E até a próxima, tá bom?